Glória a Deus, exaltado e louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória ao nome santo e poderoso do nosso Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de podermos compartilhar da palavra dele, de podermos dar continuidade nessa campanha Conquistando Territórios. Campanha essa que tem nos ensinado, campanha essa que o Senhor tem usado como propósito para cumprir a vontade dele sobre as nossas vidas. Hoje nós estamos no 14º dia da campanha e na 11ª palavra, Nós vamos estar compartilhando hoje da continuidade da nossa campanha Conquistando Territórios, e vamos estar compartilhando hoje o subtema de Fazendo Discípulos. Aqui no texto que nós temos compartilhado de Mateus, capítulo 28, no verso 18 ao 20 diz: E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Glória a Deus. Amados, fazer discípulos. No verso 19, o Senhor está em último estágio do seu discipulado. No último estágio, no estágio final, no estágio avançado de discipulado. No verso 19, Ele está enviando os seus discípulos. Nós sabemos que fazer discípulos é uma tarefa, uma jornada muito maravilhosa, muito gostosa. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele, aqui no capítulo 4 de Mateus, no verso 18 diz: Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, um chamado Simão, que é o Pedro, e André. E eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam num barco em companhia de Zebedeu, consertando as redes, quando Jesus os chamou. E eles deixaram imediatamente seu pai e o seu barco e o seguiram. Aleluia! Esse texto é de extrema importância, porque aqui nos relata claramente sobre o ir e fazer discípulos. Jesus, ele quebrou todos os paradigmas daquela época, onde os homens dentro das sinagogas, eles aguardavam os talmidins, ou seja, os seus discípulos, irem e se alistarem na escola, que naquela época, a igreja daquela época tinha uma escola, e os homens aguardavam os talmidins ir para aquele lugar, os discípulos irem para aquele lugar, e ali eles, depois de alistados, depois de frequentes naquela escola, eles iriam observar os melhores alunos ali daquele lugar, para poderem desenvolver os ministérios sacerdotais, os mestres daquela época. Jesus, por sua vez, ele quebra esse paradigma. Em vez de ele aguardar ali naquela escola, em vez de ele aguardar alguém vir até ele, ele vai até essa pessoa. Ele vai até os discípulos. Ele caminhando, olha e vê Pedro e André. E logo mais adiante, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E ali ele encontra
os seus primeiros discípulos, ali naquele lugar, um lugar improvável. Aquilo não era uma igreja, não. Aquilo era um ambiente de trabalho, à beira do mar, a uma praia. E ali foi o lugar onde ele iniciou o seu discipulado. Por isso que nesses dias o Senhor tem falado muito conosco, que no lugar onde nós estamos plantados, é o lugar onde Ele há de nos usar como instrumentos. Nós sabemos que nós não precisamos aguardar, como na antiguidade, os discípulos virem até o templo e daqui nós começarmos a discipular eles. Não. No lugar onde nós estamos, nós podemos começar a fazer discípulos. No lugar onde nós estamos, nós podemos começar a elaborar, nós podemos começar o nosso trabalho, o nosso ministério de discipulado. Nós podemos começar a plantar na vida de uma pessoa as palavras de Jesus. Nós podemos começar a ministrar na vida de uma pessoa esse ministério poderoso do Senhor Jesus e fazer a grande diferença. Amados, nós sabemos que o discipulado, ele tem alguns estágios, e esses estágios eles devem ser respeitados. Eu disse aos amados que o estágio final, Jesus em Mateus capítulo 28, 19, já estava em um estágio final. Porque o primeiro estágio é irmos em busca dos discípulos. Mas o segundo estágio fala de ensinar. Ao mesmo tempo que nós vamos atrás dos nossos discípulos, ao mesmo tempo que o Senhor nos orienta a irmos em busca de cada uma dessas almas, o Senhor no verso 20 também nos orienta, ensinando eles a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele percorria por toda a Galileia, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, ele curava todos os tipos de doença e enfermidade entre os povos. Ele ensinava, e ele ensinava diariamente, porque em cada manifestação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, ele estava ensinando as pessoas, ele estava ensinando cada um. E quando Jesus ele viu que ele teve essa grande oportunidade de ter essas pessoas perto dele ter ido em busca dos seus discípulos, ele começou a ensinar eles um por um. E ele durante 3 anos e meio, ele ia ensinando as palavras do Senhor. O segundo estágio é o estágio do ensinar. O segundo estágio é o estágio do plantar. Plantar o que, pastor? Plantar a palavra do Senhor. Plantar as palavras de Deus no coração daquela pessoa. Encher aquela pessoa do Espírito do Senhor. Trazer essa unção, essa vida ao coração dessa pessoa. Ministrar sobre a vida dessa pessoa de maneira grandiosa, de maneira poderosa, a ponto dela estar totalmente cheia, tomada pela presença, pelo poder de Deus, para ela passar ao estágio número 3, que é o estágio que nos diz aqui em Mateus capítulo 10. Não está acompanhando Mateus capítulo 10, quando a palavra do Senhor nos diz: chamando os seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes autoridade sobre os espíritos maus para curar todos os tipos de doenças e enfermidades. Ora, são esses os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, o que traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho, nem dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo:
O reino dos céus está próximo. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nesses 3 estágios, nós vemos com clareza a perfeita vontade do Senhor. Primeiro, o estágio do ir, o estágio da procura, o estágio onde nós observamos aqueles a quais estão ao nosso redor, aqueles que estão nos lugares onde nós estamos plantados, os nossos familiares, os nossos irmãos mesmo de sangue, os nossos parentes próximos, distantes, o ambiente do nosso trabalho, o ambiente da nossa escola, da nossa faculdade, a nossa vida social. E ali nós começamos a orar por cada um deles. Começamos a colocar cada um deles na presença do Senhor, tendo certeza de algo. Senhor, eu quero um discípulo. Senhor, eu vim aqui para poder discipular. E ali você escolhe algumas daquelas pessoas e fiquem focados nelas. E comece a ensinar para elas a verdade do Senhor. Antes de tudo, comece a ensinar para elas a verdade do Senhor. Porque Jesus, ele não atraiu esses discípulos com conversas tolas, com conversas cholas, não. Ele atraiu esses discípulos com poder. E o poder dele está na palavra de Deus. O poder está na palavra do Senhor. Eles foram atraídos pela unção. Eles foram atraídos pela unção que moveu ali, que partiu do coração daquelas pessoas, do coração de Deus. Ele foi movido pela unção e pelo mover que estava sobre a vida de Jesus. Eles foram atraídos por isso. Mas ao mesmo tempo que eles foram atraídos por essa unção que foi movendo, que por esse poder que estava ali, eles também foram ensinados. Quando eles foram sendo atraídos, eles foram sendo ensinados. E eles foram sendo ensinados por Jesus dentro da palavra de Deus. Deus ministrou em Jesus. E Jesus foi passando todo o ensinamento para eles. Só que quando eles se encontraram prontos, aí eles foram enviados. Aí eles foram enviados a ganhar multidões para o Senhor Jesus. Aí eles foram enviados a serem agentes que contagiam, que ministram o poder e a unção do Senhor. Aí eles foram enviados a mudar histórias, a mudar direções, a mudar vidas, a conduzir homens e mulheres ao reino do Senhor. É interessante que é até bom nós observarmos em qual estágio nós estamos agora, porque essa palavra conquistando territórios, ela é o estágio final. Ela é o estágio onde nós somos enviados a replicar a vontade de Deus, a replicar a manifestação do Senhor Jesus sobre nós. Porque ao mesmo tempo que Ele nos enviou ide fazer discípulos, agora nós estamos no estágio também de irmos e fazermos discípulos. E de replicar isso na vida de outros, para que eles também cheguem a esse estágio de irem e de fazerem discípulos. Jesus diz: a colheita realmente é muito grande, mas os trabalhadores eles são poucos. Roga, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9, 37 e 38. Ou seja, é vontade do Senhor que sejamos sim tomados pela unção em replicar essa plena vontade que Ele replicou sobre nós, os seus discípulos. E é uma vontade plena e real do Senhor que nós venhamos de fato e de verdade fazermos homens e mulheres semelhantes ao que Ele fez em nós, para a glória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu oro liberando esta unção sobre essa igreja. Eu oro liberando, Pai, ó Deus, a mesma unção que o Senhor ministrou aqui
em Mateus capítulo 28, quando o Senhor olhou para os teus discípulos e os enviou a ganhar as nações. Pai, nós também nessa manhã, Pai, ó Deus, olhamos para cada membro desta igreja, para cada um, Pai, dos discípulos, homens e mulheres idôneos, obedientes ao Senhor, Pai, e liberamos essa unção, meu Pai, que farão discípulos de todos os povos, que abençoarão nações, que mudarão histórias, assim como os discípulos do Senhor fizeram, Pai. Nós também, como discípulos do Senhor, replicaremos a Tua santa e poderosa vontade para a glória do Senhor. Nós vamos ir e encontrar discípulos, nós vamos ensiná-los, mas também nós vamos enviá-los para a glória e para mover do Senhor. Nós cremos e tomamos posse nessa unção, em nome de Jesus.